Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação. Não tô aparecendo porque estou cabulosa, então, como a minha bebê está de férias, eu tô fazendo o possível para conseguir estar presente aqui no canal com as correções. E aí, ou eu me arrumo e não assusto vocês, ou vocês ficam vendo só a folha da redação e não se assustam com a minha beleza, sem filtro. Então, vamos lá! A proposta é sobre a violência política como resultado da polarização na sociedade. Essa filha pediu correção em vídeo e a banca é a banca do Enem. Ela fez uma introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão, beleza? Então vamos lá. O advento das eleições possibilitou às pessoas o direito ao voto e permitiu a liberdade de escolha. No entanto, como retratado na obra Incidente em Antares de Érico Veríssimo, a brutalidade é usada como forma de coibir posicionamentos ideológicos divergentes. Desse modo, a violência política como resultado da polarização na sociedade brasileira representa um grave problema, sendo responsável por gerar conflitos familiares e silenciar e intimidar os indivíduos. Gostei bastante da sua introdução, especialmente aí na parte da apresentação da sua tese e na antecipação dos argumentos. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu gostaria que você escolhesse aí a forma que você vai contextualizar o tema. Se você vai falar das eleições, da história das eleições e das conquistas decorrentes das eleições, ou se você vai trazer a obra Incidente em Antares. Eu oriento que você escolha ou iniciar com o fato histórico ou iniciar com a obra Incidente em Antares. Se você optar por iniciar com a obra, você retira esse primeiro ponto e fala apenas sobre a obra Incidente em Antares e em que medida ela se articula com a realidade atual, em que aspecto que ela se relaciona com o problema atual. Tudo bem? Nesse contexto, brigas são efetivadas, eu acredito, em decorrência das oposições de partido. De acordo com uma reportagem publicada pela BBC News Brasil, Gustavo relata ter sido desprezado e xingado pelos próprios pais. Deixa eu só mudar aqui. Foi um choque ver que minha mãe não estava me vendo como filho, mas como inimigo político. Devido à falta de maturidade e conhecimento, pessoas são facilmente influenciadas e cegadas por políticos, gerando conflitos familiares desnecessários. Dessa forma, a polarização é fortemente presente e famílias são destruídas. Então, olha só, no que diz respeito à estrutura, o seu texto está muito bem organizado, porque você trouxe aí, né, o tópico frasal, depois você trouxe uma alusão, você trouxe o seu posicionamento e finalizou o parágrafo. Ok, fechou, Deus abençoe. Porém, contudo, entretanto, todavia, no que diz respeito ao conteúdo, especialmente no que diz respeito às alusões, o seu parágrafo está precário. Por quê? Porque você não pode trazer comentários assim diretos, citações diretas de entrevistados. As citações que você porventura quiser trazer no texto, elas precisam ser de argumentos de autoridade, tudo bem? Precisam ser aí de argumentos de autoridade. Então, o que eu quero que você organize, né? O que eu quero que você reveja aí? Especialmente essa parte que você traz essa alusão aqui, ó. Então, o que você poderia fazer, meu amor? Você poderia ter feito, né? Vamos ver como é que você fez o tópico frasal. Nesse contexto, brigas são efetivadas. Então, eu vou reescrever esse tópico frasal aqui com vocês. Olha lá, ó. Nesse sentido,
Olha lá, é fato que o extremismo baliza as relações familiares. Aí você trouxe aí o extremismo, você falou das relações familiares. Aí aqui, ó, eu sugeriria que você trouxesse como alusão a questão da intolerância, né? E aí você fala sobre a intolerância, sobre todo esse problema relacionado aí à intolerância, e aí depois, quando você fosse aprofundar o argumento, que seria no próximo período, aí sim você traria exemplos de famílias que tiveram suas relações cortadas ou que foram, né, ou que se acabaram em decorrência dessa violência, sempre pensando, meu amor, nas palavras chave da proposta, né? Sempre pensando aí nessas palavras chave da proposta: violência, polarização. E qual é a questão por trás disso? Justamente é a intolerância. Então, ao invés de você trazer um dado, né, uma situação, um exemplo superficial de um autor que não é bem conhecido, de uma pessoa, enfim, né, uma pessoa comum, digamos assim, você traria o Rubem Alves quando ele fala lá sobre a pretensão de posse da verdade, que você achar que a sua verdade é uma verdade absoluta, que ela é unânime e que a partir do momento que você conversa com pessoas que pensam diferente, é impossível existir a tolerância. É impossível existir a tolerância. Então, nesse sentido que você precisaria organizar aí o seu parágrafo, entendeu? Então, a escolha aqui foi justamente na alusão. Então, você tem que falar dos conflitos, você tem que falar dos problemas, você tem que falar da situação, mas sempre dando ênfase no que está por trás disso tudo, que nesse caso é justamente a intolerância, ok? Somado a isso, tendo em vista que os resultados eleitorais interferem em inúmeras mudanças, indivíduos são silenciados e intimidados. Segundo Pierre Bourdieu, a violência simbólica torna possível a naturalização de uma desigualdade social e lembra-se, né, de que sempre a redação escrita no Enem, ela deve ser escrita de maneira impessoal, de percebermos os nossos conflitos sociais e atrasos morais e políticos da realidade. Sendo assim, xingamentos, exclusões e desrespeitos passam despercebidos devido ao, tá? Sempre que possível aí, não use o por conta do, use o devido ao extremo ideológico ter mais importância. Nesse viés, crimes acontecem e grupos são desrespeitados, ocorrências que são varridas para debaixo do tapete. Como assim? Né? Como assim que isso acontece? De qual maneira que isso acontece? Então, eu gostei da questão aqui que você trouxe, né? Vou só apagar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Eu gostei quando você trouxe o Pierre Bourdieu, né? Mas eu senti falta de que você fizesse uma relação com o Pierre Bourdieu aqui na argumentação. Então, a prof quer que você retome lá aquelas aulas em que eu explico sobre a competência 2 e 3, em que eu falo aí sobre essas duas competências, para que você perceba a importância de trazer uma alusão bem relacionada, de trazer uma alusão bem marcada, tá? No sentido justamente aí de defender o seu ponto de vista. Atrelado a isso, eu mudaria também o seu tópico frasal. Então, você poderia ter colocado assim, ó. Vamos reescrever ele aqui também. Olha lá. Somado a isso, olha lá. Aí você traz, né,
essa violência. Então, quando eu falo muito aí, né, dos ganchos semânticos, das articulações entre os parágrafos, é isso que eu quero. Olha lá, ó. Essa violência. Então, olha lá. Essa violência conceituada por Pierre Bourdieu, tá vendo como que você faz uma alusão bem amarradinha? Bourdieu. Percebe que dessa forma você traz a alusão de uma maneira bem relacionada, de uma maneira bem amarrada, de uma maneira bem articulada. Então, dessa forma, não fica aí os períodos isolados. Pelo contrário, eles ficam todos assim, enganchadinhos, né? É um elo mesmo. Eles estão relacionados. Então, você fala algo e aí o próximo período ele faz uma breve retomada do que você mencionou, para que a progressão se materialize. Por quê? Porque é essa a gênese da construção da redação, ok? E aí, quando você vem aqui, ó, sendo assim, xingamentos, exclusões e desrespeitos passam despercebidos. Na realidade, não é que eles passam despercebidos. Eles ocorrem, mas não é de uma forma tão escancarada quanto a violência é. Então, aqui, ó, você poderia ter colocado a questão do silenciamento, de que as pessoas, elas têm medo de se manifestar, elas têm medo de dizer a sua opinião política, elas têm medo de retaliações, elas têm medo de sofrerem, entendeu? Então, algo nesse sentido que você tem que ter essa atenção, que você tem que ter esse cuidado, tá? Então, é sempre fazer, meu amor, o planejamento da redação de uma maneira bem efetiva e bem marcadinha, deixando claro, deixando evidente a sua tese. Então, o que você está defendendo? Estou defendendo que a violência política ela causa isso e causa aquilo. Ok? E outro aspecto que eu senti falta é que você não falou muito da polarização. Eu senti falta disso. Você poderia ter falado um pouquinho mais aí sobre essa polarização, que é esse extremismo, né? Nós podemos dizer assim, esse extremismo articulado nessas situações. Evidencia-se, portanto, que a violência política como resultado da polarização é um obstáculo para convivências tranquilas e agradáveis. Eu acredito que não é nem para convivência tranquila. Isso daqui é um direito, né? Isso inviabiliza o teu direito de liberdade de expressão, o teu direito de ir e vir. Então, algo nesse sentido aqui que você poderia ir. Não é só para ter uma tranquilidade ou só para, né, viver agradável, né? Vai muito além disso. Por conseguinte, cabe ao Ministério da Justiça, setor governamental responsável pela garantia dos direitos políticos, promover campanhas SC de conscientização por meio de plataformas digitais amplas, a fim de acalmar o cenário político e reafirmar que temos cuidado com a pessoalidade, liberdade de escolha e todos portamos desse direito. Feito isso, a sociedade brasileira não entrará mais em conflitos por divergências de questões eleitorais. Ao apresentar os possíveis resultados, sempre tenha cuidado para você não ser utópica, isto é, trazer um resultado impossível de ser alcançado. Se você for pensar na prática, na realidade, é praticamente impossível você não entrar em conflitos, tá? O que eu acrescentaria aqui na tua conclusão seria o modo meio, né? Isso aqui ele não tá muito especificado, tá? Mas essas plataformas ocorrerão de que maneira? Como que isso vai ser realmente aplicado aí na prática da sociedade? Tudo bem? Então vamos lá, as notas serão vistas apenas pela aluna e se você quiser ter a redação corrigida por mim, Profa Prisátera, acesse o www.profaprisatera.com.br. Bora escrever a redação? Bora, meu filho!